Nossa aula de hoje é sobre conjuntos numéricos. A gente vai dar continuidade à nossa aula de conjuntos. Só que agora a gente vai falar especificamente de conjuntos de números e de números que têm uma característica em comum. Então, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos naturais. Certo? O conjunto dos números naturais são aqueles que surgiram da necessidade de contar, de fazer contagem mesmo. Hoje o conjunto dos naturais é representado por esse símbolo e vai do zero ao infinito. O zero ele surgiu depois dos outros números, tá? A origem dele se deu após os outros números. Por isso, se você pega um livro muito antigo, né, de conjuntos naturais, alguns não incluem o zero, tá? O zero ele foi incluído depois, né, no conjunto dos naturais. Existem alguns subconjuntos importantes. Um subconjunto importante do conjunto dos naturais será esse aqui, ó, representado por um asterisco. Quando o conjunto vier com asterisco, quer dizer que o zero está fora. Ele exclui o zero, tá? Reticências porque esse conjunto é infinito. Então, esse conjunto são os naturais tirando fora o número zero, ok? Conjunto dos números naturais. Próximo conjunto, conjunto dos inteiros. O conjunto dos números inteiros a gente vai representar pela letra Z. Ele inclui os positivos e os negativos inteiros, ou seja, não pode ter números decimais. Ele é infinito agora, né, para os dois lados. Por convenção, os negativos ficam para a esquerda e os positivos para a direita. Esse conjunto acabou surgindo pela necessidade de representar a perca, a dívida, a falta, certo? Com o início do comércio, ok? E nós temos subconjuntos importantes também do conjuntos inteiros. Olha lá, quando você põe um asterisco, exclui o zero. Então, você vai ter os negativos e os positivos. Lembrem que zero não é positivo e nem negativo. Temos o Z com o sinal de mais, que são os não negativos, certo? A gente, às vezes, acaba falando, são os positivos. Cuidado, zero não é positivo. Então, o nome correto desse conjunto são os números inteiros não negativos. Se tiver um asterisco, aí sim são os positivos. Que, por coincidência, se vocês observarem, esses dois coincidem com os naturais e os naturais asterisco. Temos os E-, que são os não positivos. E os E- asterisco, que aí sim são os negativos. Ok? Então, olha só. Esses são subconjuntos importantes do conjunto dos números inteiros. Recapitulando, conjunto dos naturais, subconjunto. Conjunto dos inteiros, alguns subconjuntos importantes. Aqui, no conjunto dos inteiros, vale a pena a gente falar da definição de módulo ou valor absoluto. Olha só, o módulo, ele é representado por duas barras, né, com o número dentro, e ele significa o seguinte: o módulo de um número vai ser o próprio valor, você não vai alterar nada. Se esse número for maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou zero, e vai ser menos ele se esse número for negativo. Por exemplo, então, módulo de menos 3. Olha lá, menos 3 é negativo, então eu tenho que pegar menos o valor. Se eu pegar menos 3, vira mais 3. Módulo de mais 3 ou simplesmente 3. Como ele é maior ou igual que zero, é o próprio valor, 3. Módulo de zero é zero mesmo. Aqui não tem problema se você não pôr a igualdade na primeira definição e colocar na segunda, porque menos zero é zero também.
E qual que é a ideia geométrica? Então, a gente pode concluir que o módulo de um número é sempre um valor positivo, a não ser quando é zero, que é zero. Qual que é a ideia geométrica? A ideia geométrica, gente, é que o módulo é a distância do número até a origem. E não existe distância negativa, não é mesmo? Então, olhem o seguinte exemplo aqui. Que é a reta numérica, né, com os valores inteiros. O que seria módulo de menos 3? É a distância do menos 3 até a origem. E distância nunca é negativa, a distância é 3 unidades. O que é módulo de 3? A distância do 3 até a origem, que é 3 também. O que é módulo de 0? A distância do 0 ao 0, que é 0. Então, módulo ou valor absoluto, o resultado é sempre positivo ou zero, no caso, quando for o módulo de 0. Dando continuidade, a gente tem o conjunto dos números racionais. Quem é o conjunto dos números racionais? É um conjunto representado pela letra Q e engloba todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tal que o numerador e o denominador são números inteiros. Lembrando que o denominador não pode ser zero. Então, a gente fala que B pertence aos inteiros asteriscos, sem o zero, certo? Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ok? Onde o numerador e o denominador têm que ser números inteiros. Afinal, que números que são os racionais, então? As frações, óbvio, né? Você pode, a fração, já que são números escritos na forma de fração. Os números inteiros, consequentemente, os naturais também. Por exemplo, o número 5, ele pode ser escrito na forma da fração 10 sobre 2. Ou menos 5, é só pôr um menos aqui, certo? Os decimais exatos. Deixa eu trocar de caneta aqui. Os decimais exatos, por exemplo, 0,5 pode ser escrito na forma de fração 1/2. E as dízimas periódicas. Quem são dízimas periódicas? São números infinitos, dízimas são números infinitos. Periódicas que têm um período, de tempo em tempo o número repete, a gente consegue prever o próximo número, a próxima casa decimal. Por exemplo, esse número aqui, ó, 0,333, vamos colocar reticências, ele é infinito e o 3 repete. Então, a gente consegue entender que o próximo valor é 3, o próximo é 3 e assim por diante, certo? Esse número pode ser escrito também dessa forma aqui, e ele é um número racional, porque existe uma fração que dá exatamente esse resultado. A fração seria a fração 1/3, que a gente já vai ver como obtém essa fração. Então, olha só, frações, números inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas, todos esses números podem ser escritos na forma de uma fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Então, eles são números racionais, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre frações, decimais exatos e dízimas periódicas. Olha só, quando tem um decimal exato, eu posso transformá-lo em fração e quando tem uma fração, eu posso escrevê-la na forma de um decimal. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, a gente está, primeiramente, falando de fração e decimal exato, certo? Agora, vamos falar um pouquinho de como eu faço para escrever decimais exatos e dízimas periódicas na forma de fração. E vice-versa. Olha só, vamos pegar alguns exemplos aqui. Na forma de fração, para escrever em decimal é fácil. Por exemplo, 3/4. Como que eu escrevo essa fração na forma de um decimal? Basta dividir 3 por 4. Vai dar 0,75. 4/9. Como que eu escrevo na forma de decimal? Basta dividir 4 por 9. Vai dar uma dízima periódica, 0,4, 4 e assim por diante. Então, de fração para a forma decimal, basta fazer a divisão do numerador pelo denominador. E ao contrário, de decimal exato e dízima periódica para a forma de fração. Olha só,
Decimal exato é fácil também. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, 0,25. Como que eu escrevo esse decimal exato na forma de fração? Basta pegar o 25, lembrem que esse número a gente faz a leitura 25 centésimos e colocar sobre 100. Se você fizer a divisão 25 sobre 100, né, 25 por 100, vai dar 0,25. Claro, a gente pode aqui simplificar, transformar na fração irredutível, a gente vai ter 1/4. Se dividir 1 por 4, também dá 0,25. Mais um exemplo, 1,3. Como que eu escrevo esse número na forma de fração? É 1 inteiro e 3 décimos. Basta pegar 13 sobre 10. Se você fizer essa divisão, vai dar 1,3. Então, resumindo, de decimal exato para a forma de fração, basta montar frações com denominadores 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, conforme a quantidade de casas decimais, ok? E para você verificar, se você fizer a divisão, tem que voltar para o número decimal. Então, lembrem, se é centésimos é sobre 100, se são décimos é sobre 10 e assim por diante. Então, de decimais exatos para a forma de fração, basta escrever a fração e o denominador 10, 100, 1000 conforme as casas decimais. Aí, simplificando, você acha a fração irredutível daquele decimal exato. O que é mais complicado, podemos dizer assim, é achar a fração que gera a dízima periódica, que a gente chama de fração geratriz. Então, eu tenho um número na forma de dízima periódica, eu quero escrever a fração que gera esse número, que dá esse número, a fração geratriz. Aí, o método não é tão simples como o decimal exato. Vamos ver? Então, agora os nossos exemplos é para a gente encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Certo? Fração geratriz de uma dízima periódica. Vamos fazer alguns exemplos também. Vamos lá. Esse valor aqui, ó, 0,777. Eu quero achar a fração geratriz dessa dízima. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou chamar esse número de n, pode usar qualquer letra, tá? Vou usar essa notação aqui que fica mais simplificado. Quando é uma casa só, né? Quando é um valor só, um período, digamos assim, né? De 7 em 7, é um número só que repete, certo? Quando é um valor só que repete, o período é 1, de 1 em 1 repete, a gente vai multiplicar por 10. Então, vou multiplicar aqui por 10. Por que por 10? O 10, ele muda a posição da vírgula e não altera o valor. Então, a gente vai ficar... Toda vez que eu multiplico uma equação, tem que multiplicar os dois membros. 10n vai ficar 7,77777, certo? Multiplicar por 10, a vírgula anda uma casa. 7,777. E agora eu vou fazer a diferença entre essas equações. Diminuindo o primeiro membro do primeiro membro, segundo membro do segundo membro. 10n menos n, 9n. 7,777 menos 0,777, essa parte depois da vírgula vai se anular, vai cancelar. 7 menos 0 é 7. E o 9 passa dividindo, vai ficar 7 nonos. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Se eu dividir 7 por 9, eu vou obter 0,77777. Vamos ver mais um exemplo? 1,3232. Olha só. Então, aqui a resposta é 7 nonos. Vou chamar de n esse valor, vou usar o traço em cima do 32, que é o valor que repete. Agora, como são dois períodos, de 2 em 2 os números repetem, eu vou multiplicar por 100, tá? Então, vai ficar 100n igual a 132, olha lá, vou andar com a vírgula duas casas, 32, 32, 32. Observem que eu tenho que deixar depois da vírgula o mesmo valor, eu não posso alterar. Se eu multiplicasse por 10, ia andar uma casa, ia ficar 23, 23, eu ia alterar a parte ali que repete, né? Os valores que repetem. E agora eu faço a diferença. 100n menos n, 99n. 132 menos 1, 131. E aqui cancela, se anula. O n vai ser 131
dividido por 99. Então, vamos observar que tem algumas regras aqui, tá? Tem gente que determina a fração geratriz por alguns macetinhos. Primeira coisa, quantidade de números que repetem. Se for 1, vai ser sempre um 9 embaixo. Se for 2, 2 9s, 99. Se fosse 3, 999. E assim por diante. Segundo, o número de cima, basta você andar com a vírgula, né? Pegar os valores que repetem e diminuir o que está na frente da vírgula. Por exemplo, aqui, ó, andei com a vírgula até o 7, faço 7 menos 0. Aqui, andei com a vírgula até aqui, 132, tem que pegar pelo menos o período. 132 menos 1, 131. Então, você anda com a vírgula até pegar uma sequência aqui que repete, faz o valor menos o que está na frente da vírgula, para determinar o valor de cima. E tem situações que o período não inicia logo após a casa decimal. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Tá? O 3, ó, ele não repete. Quem repete é o 5. Esse número, ele é esse daqui, 0,3. O traço só vai em cima do 5. Quando isso acontecer, primeiro você vai fazer a vírgula andar até iniciar o número que repete, até chegar do lado do número que repete. Então, aqui, como é só um valor que não faz parte aqui do período, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar aqui por 10. Se fosse 2 valores, por 100 e assim por diante. Vai ficar 10n igual a 3,5555. A gente chegou num número parecido com esse, com essa ideia aqui. Como é um valor só que repete, eu vou multiplicar por 10. Vou dizer como se eu estivesse saindo desse passo aqui, ó, do primeiro passo. Como já tenho 10, 10 vezes 10, 100n, vai ficar 35,5555. E agora eu faço esse menos esse. 100n menos 10n, 90n. 35 menos 3, 32. E essa parte se anula. 90 passa dividindo. Certo? Então, aqui a fração é 32 sobre 90. Qual que é a regra aqui? Olha só. Toda vez que tiver número que não repete, vai aparecer zero no denominador. Se for só um número, aparece um zero. Se fossem dois números, dois zeros. Então, vai ser 90, 900, 9.000 e assim por diante. Segundo, o número de cima. Você vai andar com a vírgula até do lado do valor que repete, ó, vai ficar o 3. E depois vai andar com a vírgula até o primeiro valor que repete, 35. E vai fazer 35 menos 3. Então, sempre a vírgula fica antes do valor que repete e depois do valor que repete. Aqui, ó, tá antes, anda uma casa depois e faz 7 menos 0. Tá antes, anda duas casas, faz 132 menos 1. Aqui, põe ela antes do valor que repete, fica 3. Depois fica 35. 35 menos 3. Ou faz o processo, né, algébrico, bonitinho, que também chega no resultado. Conjunto dos números irracionais. Conjunto dos irracionais são os números que não são racionais, tá? Então, a gente pode dizer que é o complementar dos racionais, é o que não é racional, que aqui eu vou representar pela letra I, mas tem autores que põem um IR, tá? Tem aí umas notações diferentes. Quem que são os números irracionais? A gente pode dizer que são as dízimas não periódicas. Então, todo valor que gerar uma dízima não periódica, a gente vai considerar que é irracional, tá? Quem que se encaixa aí nessa classe? A gente vai ter, por exemplo, raízes não exatas, são dízimas não periódicas, número π, o número e, que é aproximadamente 2,71, e assim por diante, certo? Cuidado que tem assim, eu posso olhar às vezes um número com uma certa quantidade de casas decimais e pode parecer que ele é uma dízima não periódica, mas pode ser que lá depois da quinta casa começa a ter um período, a repetir, tá? Só que é claro, quando a gente faz uma questão de vestibular, um exercício da apostila, não tem esse tipo de pegadinha. No momento que eu coloco um valor lá sem repetição, entende-se que aquilo é uma dízima não periódica. E quando eu coloco o valor repetido e reticências, entende-se que aquele valor vai repetir sempre, que não vai acontecer de mudar. Mas existem números que, depois de uma certa quantidade de casas, que a gente verifica o período, tá? Que não é logo após a vírgula. E chegamos aí no nosso último conjunto, até o momento, que é o conjunto dos reais. Tá? Quem que é o conjunto dos reais? Os reais, a gente vai unir
o conjunto dos racionais com os irracionais. Com isso, a gente vai obter o conjunto dos reais. Os reais são todos os números que a gente viu, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Observem que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. E os irracionais, que é um conjunto à parte, não tem nada em comum com esses conjuntos anteriores, está contido nos reais também. Qual que é o único número, quais são os únicos números que não são reais para a gente aqui? Raízes negativas, raízes de índice par negativa. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada de menos 4, o resultado disso não é um número real, não pertence ao conjunto dos reais. Por quê? Nos reais, se a gente fizer 2 vezes 2, dá 4. E se a gente fizer menos 2 vezes menos 2, também dá 4. A gente não consegue um número vezes um produto entre dois números iguais, um número vezes ele mesmo que dê menos 4. Então, raízes de índice par de números negativos não pertencem aos reais. São as únicas, né, os únicos números que não são reais, ok? Aí, mais para frente, a gente vai ver que existe o conjunto dos complexos. Aí, no conjunto dos complexos, esses valores vão estar definidos. Vai ter um resultado para essas raízes negativas. Aí, o conjunto dos complexos vão ser todos esses conjuntos anteriores, mais uma classe de números para resolver esse tipo de situação. Mas, por enquanto, a gente não vai aprofundar nesse conjunto. Ele é representado assim, tá? Por enquanto, a gente só vai saber que ele existe, mais nada. Como que a gente representa esses conjuntos, então? Olha só o diagrama. A gente tem o conjunto dos naturais, aí a gente tem o conjunto dos inteiros, aí nós temos o conjunto dos racionais, olha que natural, tem, né, contido nos inteiros, que está contido nos racionais. Separado do conjunto dos racionais, a gente tem os irracionais, que não tem nada em comum, por isso que a gente representa separado. Juntando tudo isso, os racionais com os irracionais, a gente tem o conjunto dos reais, certo? E ainda maior que os reais, a gente vai ter o conjunto dos complexos, que vão ser todos os conjuntos anteriores, mais essas situações aqui de raízes negativas, certo? Então, essa é a representação através do diagrama. Naturais, inteiros, racionais, separados e irracionais, juntando tudo isso, a gente tem os reais, e além dos reais, a gente tem o conjunto dos complexos. E com isso a gente finaliza aí nossa aula de conjuntos numéricos. Então, os conjuntos que a gente vai estudar são até os reais, certo? Os complexos ainda a gente só vai saber que eles existem, sem se aprofundar nesse conjunto ainda, ok?